Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o efeito Zeeman. O que é o efeito Zeeman? Um pouquinho de história. Foi descoberto em 1896 por Peter Zeeman, um físico holandês. Explicado por Lorentz. Eles ganharam em 1902 o Prêmio Nobel de Física. Houve explicação também de Sommerfeld e Debye, em 1914. O que é o efeito Zeeman? As linhas do espectro dos átomos se dividiam geralmente em 3 linhas, dependendo de um campo magnético. Quer dizer, você tem o espectro de um átomo, aquelas linhas, né? O espectro discreto, e é submetido a um campo magnético, e essas é dividido em 3 linhas quando o campo magnético fica perpendicular à direção do feixe da luz. E dividiria em 2 linhas quando fica paralelo ao caminho da luz. A explicação do Lorentz é uma explicação clássica, só deu certo para alguns elementos só. Para a maioria dos elementos essa explicação não ficou correta. Teve que entrar a mecânica quântica com o advento do spin, e aí conseguiu explicar o efeito Zeeman. Então, acontece com o campo B, pode ser forte ou fraco. E o S, o momento de spin total do elemento é 0. Então é dividido em 3 linhas. Aqui é o momento orbital magnético, EL2ME. Tem um vídeo sobre o momento magnético. Como a energia do elétron é o campo magnético, vezes isso aqui, ó. E tem o ML, né, número quântico, e o H cortado, que é quantizado em direção e em sentido. Então, dado uma energia E0, ela se divide em 3 com energia E0 e 2 com energia E interna, essa aqui. Com as regras da seleção da mecânica quântica, né, o do ML, mais ou menos 1, não pode variar 1 e 0, vai ficar a energia do elétron, energia E0, mais ou menos aquela energia interna lá, para S igual a 0. Vendo a explicação é o seguinte, aqui tem uma linha do espectro com energia E0, vai ser criada uma outra linha aqui, com energia mais E interna, e menos E interna aqui. Aí divide em 3 linhas, o campo magnético aqui é perpendicular. Pode ser com campo forte ou fraco. E tem uma linha E0 aqui, vai ser dividida em menos E interno aqui, à esquerda, e à direita mais interno. São duas linhas, mas o campo magnético é paralelo à direção do feixe de luz do espectro. Esse é o efeito Zeeman, né? Divisão de linhas. Vale para alguns elementos, é chamado de normal. Aí foram descoberto o efeito Zeeman anômalo. Por que anômalo? Porque não se divide nem em 3 nem em 2, muito mais linhas. Exemplo aqui, ó, o sódio, o spin total é meio, para um campo fraco. As linhas se dividem em 6 e 2 linhas do espectro. Se B for muito forte, mais forte que os campos magnéticos internos, forma efeitos Paschen-Beck. E fica normal, volta a ser 3 linhas, se for muito forte. Aqui o Zeeman anômalo do sódio, 2 linhas. 2 linhas do espectro com energias diferentes. Aqui se dividiu em 4 linhas, aqui se divide em 6. O campo B é fraco, perpendicular aqui à direção do feixe. Ele é explicado pela mecânica quântica, usando regras de seleção, o momento angular total J, L, S, spin, é complicado. Efeito giro magnético consegue explicar tudo isso aí. Por isso que os livros de mecânica quântica ou de física moderna, todos, se você vai ver a parte de efeito Zeeman, é geralmente incompleta. Eu tenho 10 livros aqui, os 10 falam coisas diferentes. Um fala um determinado assunto, outro fala o outro, porque o assunto é complexo e vasto.
Então, seria um trabalho, só um capítulo especial só para efeito Zeeman. Então, os livros, o que fazem? Eles explica só o básico, só coisa simples. Alguns conseguem explicar o efeito Zeeman anômalo, entre mecânica quântica e spin, mas o geral dele não é explicado, porque daria uma quantidade grande, vastíssima de assunto. Se alguém for fazer mestrado com efeito Zeeman, vai ficar aí 2, 3 anos só pesquisando isso aí. E é complexo, vasto, envolve muito conhecimento de mecânica quântica, eletromagnetismo e espectroscopia. Então, o beta fraco. Se o beta for forte, aqui ó, mais forte que o campo magnético interno, vai virar igual o normal. Isso que é interessante, quer dizer, o beta muito forte, que é o efeito Paschen-Bach, que eles descobriram lá, os físicos alemães, Paschen-Bach, descobriu que se colocar um efeito muito forte magnético, o efeito Zeeman anômalo, tem várias linhas, vira 3, vira normal. E isso é interessante. Consegue explicar com a mecânica quântica, usando spin, usando J é igual a L mais S, né, um momento orbital total. L é um momento orbital, né, parcial só do elétron. O S tem o spin, J é igual a L mais S. Depois tem o L, o S, J. Regra de seleção, fator giromagnético, tudo para explicar isso daí. E consegue explicar. Complicado, a maioria dos livros eles falam um pouco sobre isso, né? Eles não vão perder muito tempo com só um efeito, tentar explicar um efeito, daria várias e várias páginas. Conclusão, o efeito Zeeman divide as linhas do espectro de alguns elementos em 3 linhas, com campo forte aplicado, perpendicularmente à direção da luz, ou em 2 linhas se paralela à luz, chamado de efeito Zeeman normal, alguns elementos, que tem um spin total igual a 0. Muitos elementos apresentam mais de 3 linhas, chamado de efeito Zeeman anômalo. Usa-se conceitos de spin para sua explicação. Fatores giromagnéticos, que dependem do elemento e dos níveis de energia, e regras de seleção da mecânica quântica. As regras de seleção são regras complicadas feitas para os números quânticos. Então, assim, isso é uma regra que permite que determinados níveis de energia ocorram variação. Outros níveis são proibidos. Se o campo for muito forte, é chamado de Paschen-Bach e se comporta similarmente ao normal. Tem explicação pela mecânica quântica, usando o spin, as mesmas regras. Quais são as aplicações do efeito Zeeman? O efeito Zeeman tem aplicação na astronomia. O primeiro a usá-lo foi o astrônomo norte-americano George Hale. Ele inferiu o valor do campo magnético das manchas do Sol, observando o efeito Zeeman da linha do espectro solar. Ele viu o espectro do Sol, era dividido as linhas. Ele inferiu que é devido ao efeito Zeeman provocado pelo campo magnético. Aí, usando as fórmulas lá, ele consegue calcular o campo magnético das manchas solares. Interessante isso aí. Aplicação em astronomia. Tem outras aplicações específicas, né? Em física nuclear, física atomística, mas bem específica. Tá aí. O efeito Zeeman é um efeito complicado, não é explicado na maioria dos livros. Temos 10 livros, cada um fala pouca coisa, sem contar os livros em PDF. Uma explicação grande, vasta, ficaria muito difícil. Alguém que fosse fazer mestrado ou doutorado nessa área gastaria muito tempo tentando só para explicar o efeito Zeeman. Muito difícil. Mas aqui é só para ter ideia, né? Que ele divide em 3, o normal, o campo B perpendicular, alguns elementos, se divide em 2, se for o campo paralelo ao feixe, divide em muitas linhas, elementos que têm o spin diferente de 0, né? Muitos elementos, chamado de efeito Zeeman anômalo. E se fosse submetido a um campo magnético muito forte, acima do campo magnético natural, vira efeito Paschen-Bach, que vira normal.
transforma aquele muitas linhas em 3 linhas ou em 2 linhas, dependendo da direção do campo. É isso aí, o efeito Zeeman é isso aí. Interessante, tem algumas aplicações, mas ele tem aplicação, vou ver a aplicação na astronomia, né? Determinar o campo magnético de estrelas, e aplicações específicas na área da física nuclear e física atomística. Tá aí, tentei dar uma ideia apenas simples do que é o efeito Zeeman. É complicado, mas o importante é entender o que acarreta, os efeitos, né? Que ele divide as linhas. Isso é importante, para depois entrar em um estudo profundo sobre o efeito Zeeman, tá bom? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.